O livro selado e sua abertura. Apocalipse 5:1. João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro. Apocalipse 6:1 e 2. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas o anticristo que virá seduzir as nações e proclamar um período de falsa paz. O segundo selo. Ao abrir o segundo selo, João vê que outro cavalo saiu, e desta vez ele é vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo. Daniel 8:13. E os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas. Mateus 24:16. O terceiro selo. Como resultado da guerra haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto. Apocalipse 6:5. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar nem vender. Apocalipse 13:17 e 18. Haverá uma escassez nunca antes vista. O quarto e quinto selos. Na abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo, simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. Apocalipse 6, 7 e 8. No quinto selo, João deixa de ver animais e tem a visão dos mártires, que foram mortos na grande tribulação por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Apocalipse 6, 9 a 11. Estes são salvos em meio à grande tribulação. Eles clamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. Apocalipse 6:10. O sexto e o sétimo selo. Vê-se um grande tremor de terra, eclipse total do sol. A lua fica vermelha, estrelas, meteoros caem. O espaço sideral se altera. Os montes e ilhas são arrasados. Os governantes da terra, os poderosos e os povos se escondem, clamando que os montes caiam sobre eles por causa da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 12 a 17. Não se sabe quantos morrerão nesse evento. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação, e 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 8, 11, 15 e 16. 7 anjos tocam 7 trombetas, e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicados, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morrem pelas catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso, que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 15:16, representam as últimas pragas e os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Salmos 9:17. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 de Apocalipse, são descritos os eventos das 7 taças. Quando Jerusalém estiver cercada dos exércitos das nações confederadas sob a besta, e os judeus estiverem sem mais qualquer esperança de salvação, a ponto de serem tragados pelo inimigo, então clamarão angustiados a Deus. Isaías 64, 8 a 12. Intervenção divina. Israel reconhecerá juntamente com as demais nações da terra a operação divina e libertadora. Ezequiel 39, 21, 22. Israel buscará a Deus, começando assim o derramamento do Espírito Santo. Vejamos isso na profecia de Joel 2:20, o Senhor destroçando os invasores, e em Joel 2:28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa promessa tem cumprimento parcial no dia de Pentecostes, Atos 2:16, 17, e terá pleno cumprimento no fim, onde muitos judeus serão salvos. É nessa situação crítica de Israel que o Senhor Jesus descerá em seu socorro,
sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Isaías 52:8. Zacarias 14:4 e 5, Apocalipse 1:7, 19, 11 a 16. A vinda em glória de Jesus é a sua revelação ou manifestação pessoal em glória, majestade e poder às nações da terra. Mateus 24:30, Apocalipse 1:7, Zacarias 14:3 a 12. Será precedida de cataclismos e morticínios sobrenaturais. Zacarias 11:4 e 5, Apocalipse 16:17 a 21 e 19:18 a 21. Isaías 24:20. Haverá convulsões em toda a terra e em toda a natureza. Lucas 21:25 e 26. É chegada a hora do colapso das nações impenitentes, hoje atrevidas e arrogantes com relação a Deus e embriagadas no poderio diversificado. Deuteronômio 2:44-45. Mateus 21:44. Caso essas nações não se arrependam enquanto é tempo, irão defrontar-se com um guerreiro mais forte que elas, o Senhor Jesus Cristo. A sua volta em glória e poder com os anjos e seus santos porá fim à batalha do Armagedon. No momento preciso em que os poderosos exércitos das nações confederadas sob o anticristo estarão destruindo os judeus. Apocalipse 16:14, 19 a 21, Zacarias 12:2 a 9. A palavra Armagedon ocorre apenas em Apocalipse 16:16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa passagem fala dos reis que são fiéis ao anticristo e se reúnem para um ataque final em Israel. Durante o Armagedon, Deus vai dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16:19. E o anticristo e seus seguidores vão ser destruídos e derrotados. Jesus descerá visivelmente sobre o Monte das Oliveiras, ao oriente de Jerusalém. Zacarias 14:4. A natureza da grande tribulação. Vimos que os cristãos assumem diferentes interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Por conta disto, naturalmente eles também possuem diferentes opiniões sobre sua natureza. Aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação entendem que ela será o período em que Deus castigará o mundo ímpio. Para eles, a grande tribulação será o derramamento da ira de Deus sobre o mundo impenitente. Nesse período também haverá um tratamento direto de Deus para com Israel. Já os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação entendem que ela será o período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, perseguirá ferozmente a igreja. A igreja tem sofrido perseguições em toda a sua história. Porém, no período final que antecede a volta de Cristo, tais perseguições se intensificarão. É nesse cenário que Cristo voltará, em glória e poder, para abreviar os dias difíceis e livrar o seu povo. Quem defende essa interpretação acredita que Deus castiga o mundo derramando a sua ira sobre os incrédulos, sobretudo em resposta às orações da igreja, mas também afirma que a ira de Deus será completamente consumada no dia do juízo, que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Independentemente da posição adotada, o mais importante é entender que Deus cuida do seu povo e retornará para salvá-lo. Algumas pessoas ficam apavoradas com a possibilidade de a igreja passar pela grande tribulação. Mas se ela tiver que passar, devemos ficar confortados na verdade que Deus aguardará e ela suportará até o fim. Todo o sistema perseguidor maligno um dia cairá diante da majestosa vinda de Cristo, e a igreja se levantará gloriosa para encontrar com seu noivo e permanecer com ele para sempre.